Questão aqui do nosso simulado, que eu selecionei algumas questões mais complexas, que chamamos assim, e a primeira já envolve cálculos, né, uma questão aí do módulo 2, e o enunciado diz o seguinte: determinada instituição financeira está distribuindo um COI, um certificado de operações estruturadas com rentabilidade atrelada ao índice americano S&P 500. O investidor aplicou R$ 100 mil neste produto. Condições para a remuneração. Cenário 1. Se a variação do S&P for negativa, ou seja, menor que zero, o cliente recebe o capital investido sem variação cambial. Cenário 2. Se a variação do S&P 500 for positiva e menor ou igual a 10%, o cliente recebe 100% da variação do S&P mais a variação do dólar, variação cambial. E o cenário 3, se a variação do S&P 500 for positiva e acima de 10%, maior que 10%, o cliente recebe 10% fixo e mais a variação cambial, certo? Então, esses são os 3 cenários possíveis de remuneração. Aí eu coloquei aqui os dados adicionais que servirão de base para a gente, então, estipular qual foi o ganho deste cliente. Ele aplicou dia 10 de janeiro de 2018. Ele resgatou dia 10 de agosto de 2018. A Petax, na aplicação, estava R$ 3,50, que é o equivalente ao dólar, né? R$ 3,50 valia $1. E no resgate, a Petax caiu para 3,45, certo? Diminuiu de 3,50 para 3,45. O índice da Bolsa Americana, que é o S&P 500, na aplicação, ele estava valendo 1.900 pontos. Os índices da Bolsa são medidos por pontos. E no resgate, o índice estava valendo 2.150 pontos. Então, por aqui já deu para ver que o dólar caiu e a Bolsa Americana subiu, né, que é o S&P 500. E o COI, que é uma operação estruturada, por isso que se chama COI, é uma operação estruturada entre elementos da renda fixa e ativos da renda variável, né, certo? Buscando justamente esse equilíbrio, onde, se ele for vendido com capital protegido, o investidor não perde dinheiro, ou seja, ele sai da operação, no mínimo, com o valor investido inicialmente, tá certo? Por isso que se chama aqui uma operação aí para investidores, de certa forma, não com um perfil tão agressivo, porque ele tem um hedge aí, né, uma operação hedgeada, ou seja, oferece uma segurança para o investidor. Muito bem, agora eu quero saber qual é o resgate líquido dessa operação. Esse que é o ponto-chave desta questão. Para saber o resultado líquido, eu tenho que saber qual é a remuneração e o imposto de renda que vai ser cobrado no resgate. Então, aqui eu coloquei 4 alternativas, né, de valores, e claro, só tem uma certa, 106, 107, 100, né, várias alternativas. Nós vamos ter que aqui, primeiramente, descobrir qual foi o cenário que aconteceu. Não é verdade? Nós temos 3 cenários possíveis. Então, vamos verificar qual foi o cenário que aconteceu. Como é que a gente faz isso? Primeiro, eu tenho que saber qual foi a variação do índice da Bolsa Americana, olha só, porque eu preciso saber quanto ele variou, se ele variou menos que zero, mais que zero ou mais que 10. Então, para isso, nós vamos puxar a nossa calculadora, deixa eu já puxar a HP aqui para nós, e aí a gente já vai fazer esse primeiro cálculo aqui, tá certo? Hoje a coisa começou bem complicada, né? Uma questão bem legal para nós. Vamos zerar os registradores, né? FCLX, isso vocês já aprenderam na primeira aula, no primeiro episódio, e agora nós vamos fazer o cálculo da variação do S&P 500. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos usar aquela tecla que fica ali do lado do percentual, que é o delta percentual. Então, nós vamos inserir primeiro
qual foi o volume de pontos que o índice da Bolsa Americana tinha lá na aplicação. Então, eram 1.900. 1.900, enter. E quantos pontos ele estava valendo no momento do resgate? 2.150. Então, eu clico 2.150 na calculadora e dou um delta percentual. O que isso significa? Que o índice da Bolsa variou mais, esse índice aqui, ó, esse cálculo aqui, ele variou mais 13,16%, certo? Ou seja, ele subiu 13,16%. Ou seja, ele variou mais do que 10%. Lembra que o cenário era assim, ó, abaixo de 0, né? De 0 a 10 ou maior que 10. Então, se ele variou 13, o cenário 3 foi o que aconteceu. Qual é a remuneração que ele vai ganhar, então, com o cenário 3? Ele vai receber 10% fixo mais a variação cambial, beleza? Muito bem? Tá joia, então. Entendido isso, agora nós vamos ver, então, quanto que ele efetivamente ganhou, né? Se ele vai ganhar os 10% fixos. Como não houve variação cambial, ou seja, a variação cambial foi negativa, não vai ser descontado nada dele, mas ele também não vai ganhar nada, né? Quer dizer, não é que não vai ser descontado, ele vai receber 3,45. Então, de certa forma, ele vai perder aí os 5 centavos. Mas como é que a gente chega no valor do ganho? Nós vamos pegar o seguinte, então, nós temos aqui que ele investiu 100 mil reais, tá certo? Então, 100 mil reais nós investimos quando o dólar estava valendo 3,50. Então, nós vamos pegar a calculadora e vamos ver quanto que nós investimos em dólar, né? Essas contas aqui são chatinhas, por isso que eu chamei de questões complexas. Então, nós vamos calcular quanto que ele investiu em dólar. 100 mil, certo? Aqui, dividido por 3,50, que era o dólar quando, o preço do dólar quando foi feito esse investimento. Então, em dólar, o valor investido foi de 28.571,43, tá? Esse é o investimento que foi feito em dólar, 571,43, tá bom? Muito bem. Vou colocar o símbolo do dólar aqui do lado para a gente ir se guiando, certo? Quanto que ele ganhou aqui, então? Fixo? Mais 10%, que é o que está dizendo aqui, ó, mais 10%. Então, eu vou pegar esses 28 mil e acrescentar 10%. Como já está na minha calculadora aqui, ó, eu só vou clicar aqui, ó, 10% mais. Vai dar 2.857,14, né? Então, isso aqui vai para 31.428 dólares, certo? Então, esse é, na verdade, o ganho em dólares desse investidor, 31.428,57, certo? Muito bem, então já temos o valor que ele ganhou em dólares. Só que no resgate, né? No resgate, ele vai ganhar só, o dólar está valendo menos, está valendo 3,45. Então, eu vou multiplicar esses 31 mil dólares, né? Por 3,45, né? Então, houve um ganho? Sim, houve um ganho, porque a gente, na verdade, ganhou aí 2.857. Quanto que eu vou ter em reais no resgate? Eu vou pegar 31 mil dólares vezes 3,45, eu vou ter no resgate, então eu vou fazer a conta aqui, ó. Vezes, pega a calculadora de novo, e pega esse valor aqui, multiplico por 3,45, e aí nós chegamos em 108.428,57 reais. 108 mil, beleza? 428,57. Maravilha! Então, nós temos aqui agora o ganho dele, certo? Ele ganhou 8.428,57, certo? Que é os 108 menos os 100 mil iniciais lá que ele investiu. Mas só que a pergunta quer saber qual que foi o resgate líquido, ou seja, quanto que ele resgatou líquido, descontado o imposto de renda. Muito bem, agora eu tenho que me lembrar que é o seguinte, como é a tributação do COI? O COI usa a tabela da renda fixa, sabe? A tabela da renda fixa, aquela que vai de 15% a 22,5%. Então, nós temos que saber quantos dias que esse dinheiro ficou aplicado, tá bom? Para saber quantos dias ficou aplicado,
Eu também uso a HP, porque fica mais fácil da gente saber exatamente. Como eu tenho duas datas aqui, ó, estão vendo? Eu tenho duas datas, eu vou usar um recurso da HP, vamos zerar aqui, o recurso da HP chamado de, aqui, ó, esse recurso chamado de GEEX, né, que é a variação de datas aqui, né? Na verdade, nós vamos usar o recurso azulzinho aqui de baixo, que é a variação de datas. Para isso, eu vou inserir primeiro a data mais antiga, né? 10.01/2018, e vou dar a entrada dos dados aqui, clicando na tecla Enter, certo? Aqui F6 aumenta a quantidade de casas, e aqui o resgate ocorreu em 10/8, então 10.08/2018, e aí eu vou clicar aqui no GEX para acionar a variação de datas, e apareceu na tela aqui 212. Esse 212 significa que a gente ficou com o dinheiro aplicado durante 212 dias, certo? 212 dias. Eu vou relembrar com vocês a tabela do imposto de renda, porque às vezes a gente esquece, né? Ela funciona assim, ó. De zero, se eu ficar com o dinheiro aplicado de 0 a 180 dias, a gente vai ter que pagar o imposto de renda sobre o ganho de 22,5%. Se a gente fizer o resgate entre 181 dias, né, e 360 dias, a gente vai pagar 20% de imposto. Essa tabela vale também para fundos e vale para toda a renda fixa, títulos públicos também, por exemplo. E aí nós temos de 361 dias a 2 anos, né, 720 dias, ela é dada em dias porque é preciso fazer o cálculo em dias porque fica mais preciso, né? 17,5%, e acima de 2 anos, 15%, tá bom? Essa é a tabela. Então, já deu para ver pela tabela aqui que, na verdade, esse investidor vai ter que pagar 20% de imposto. Por quê? 212 dias está na faixa de 20%, ó. 212 dias, né? 212 está na faixa aqui de 20%, de 181 a 360. Muito bem. Agora, eu só vou fazer o cálculo do imposto e descontar a diferença. Então, como é que eu faço o cálculo do imposto? Nós vamos fazer assim, nós vamos pegar os 8.428 que eu ganhei, que foi o ganho até agora, então, zero os registradores, 8.428,57, e desse ganho eu vou tirar 20%, só isso, certo? Vai sobrar 6.742,85. A esse valor, eu vou acrescentar os 100 mil que eu já tinha aplicado lá no começo, que era o capital, e vai me dar 106.742,85. Resposta certa, letra A. Aqui, ó, 106.742,85, 86, se eu arredondar com duas casas, dá 86, olha só que maravilha, bem certinho, letra A de amor aqui, né? Olha só, maravilha. Então, essa é a forma de fazer o cálculo da questão 1. Já começamos pegando pesado hoje, né? Uma questão bem cheia de alternativas aí. Maravilha? Se você talvez não entendeu, depois eu falei para vocês que o vídeo vai ficar na plataforma por um tempo, aí vocês podem acessar o vídeo e olhar de novo, né? E principalmente, eu acho que a grande sacada do aprendizado é você tentar fazer essa questão sozinho, sem olhar. Tem várias questões lá nos simulados, parecidas ou semelhantes com essa, que você pode fazer. E você aprendendo a fazer, você depois não esquece mais. Então, qual que é a jogada aqui? Você pega e faz a conta. Primeiro você descobre qual é o cenário possível, depois você descobre qual é a variação cambial, depois você descobre quanto ele ganhou, quantos dias ficou aplicado, aplica o percentual do imposto e chega no valor líquido do resgate. Se você fizer a conta e aprender, além de você facilitar na hora da prova, você vai aprender a fazer também para o trabalho, para você conseguir conversar melhor com os investidores. Então, essa é a grande sacada. O pessoal me pergunta, professor, como é que eu vou decorar essa questão? Como é que eu vou saber resolver isso na prova?
você não vai decorar, você tem que fazer. Na verdade, você tem que aprender a fazer. Esse é o grande segredo. Provavelmente, as mudanças que a Ambima está projetando, ela vai privilegiar cada vez mais quem sabe mais e quem estuda. Sabe, aquela pessoa que busca a certificação só para ter um título, vai ter mais dificuldades até em atualizar a certificação nos próximos anos, porque cada vez mais o mercado quer profissionais mais capacitados. Então, com certeza vai valorizar as pessoas que estão se esforçando mais, que estão estudando mais e que querem realmente seguir no mercado financeiro por muitos anos. Isso é bom tanto para vocês, como para nós, como para as instituições financeiras, e principalmente é bom para o investidor, para o associado, para o nosso cooperado, para quem precisa de orientação na área de investimentos, precisa, né? A orientação precisa. Precisa de orientação? Precisa. Essa foi boa. Seguindo na questão número 2, agora eu vou falar para vocês sobre uma operação que acontece no mercado financeiro, vamos dizer, essas são chamadas operações exóticas, operações mais complicadas, né? Operações um pouco diferentes, e essa aqui envolve o que nós chamamos de um box de 4 pontas, o que nada mais é do que uma operação de opções, e opções são derivativos, é um contrato de derivativos junto com o mercado a termo, swap, o mercado futuro. Mas essa operação, vocês vão entender ao longo da minha explicação aqui, que é muito tranquila de entender, mas ela tem uma série de pegadinhas aqui no meio que a gente precisa explicar. Então, vamos lá para entender aqui qual que é a ideia dessa operação. Primeira, são 4 situações. Primeiro, ele tem o investidor, ele compra uma call, certo? Que é uma opção de compra, com um preço de exercício a 40 e pagou por isso 1,60. Quem paga o prêmio é o comprador, vocês já sabem disso. E ele comprou uma put também, com exercício de 42 a um prêmio de 2,20. Então, ele comprou uma call e comprou uma put, certo? Ah, mas por que fez isso? É justamente esse é o lance dessa operação. Ele, na verdade, faz uma operação travada entre renda fixa e transformando o que seria uma renda variável numa operação de renda fixa, onde ele fixa as perdas dele. Ele não vai ter praticamente perdas acima do prêmio se o negócio não der certo. E, ao mesmo tempo, ele vende uma put com um exercício de 40 a um prêmio de 0,90 e vende uma call ao preço exercício de 42 com um prêmio de 1,20. Então, a pergunta é a seguinte: o payoff dessa estratégia com opções de box de 4 pontas é equivalente a uma aplicação em renda fixa, como eu já expliquei para vocês. Eu quero saber aqui qual é a rentabilidade dessa estratégia. Quanto que essa estratégia rendeu? 17,65 positivo, menos 44,74 negativo, 14,12 positivo ou 12,75 positivo. Então, vamos primeiro pensar no seguinte: a estrutura está montada. Essa aqui, a estrutura está montada. Como eu disse para vocês, o nosso querido comprador, ele que vai pagar o prêmio, nós temos que somar quanto que ele gastou para comprar as duas, a call e a put, né? Então, ele gastou 1,60 mais 2,20. Então, nós vamos pegar aqui e somar 1,60 mais 2,20, né? Isso aqui vai dar o valor que ele pagou, né? 1,60 mais 2,20, é fácil, né? Mas vamos usar a calculadora, nós vamos chegar em 3,80, tá bom? Então, nós temos aqui, o comprador pagou 3,80, certo? Esse foi o valor pago por ele. E agora, na verdade, o vendedor, né? Ou seja, as put, que nós fizemos a venda de uma put e uma call, né? Então, nós temos aqui 0,90 mais 1,20 vai dar 2,10 aqui, o quanto que o vendedor recebeu por essas opções, tá? 3,80 menos 2,10, ou seja, ele pagou 3,80. Vamos colocar um sinal de menos aqui, né?
mais 2,10 que ele recebeu, então houve um desembolso aqui de 1,70, ou seja, houve uma saída, né, um valor negativo maior, né, houve uma saída maior aqui de 1,70. Então, esse é o valor pago inicialmente por essa operação. Então, isso aqui nós vamos chamar de valor presente, o present value, ou conhecido mundialmente como PV, tá bom? O PV é o valor presente. Joia? Então, já deu para ver que nós vamos usar de novo a HP, né? Agora, nós também precisamos encontrar o valor futuro. Como é que eu encontro o valor futuro? Pela diferença entre o preço, o strike, né? Ou seja, o preço de exercício. E qual é essa diferença? É a mesma. Tem que ser a mesma diferença entre as call e as put, justamente para conseguirmos fechar uma operação de box. Então, nós temos aqui o FV é 42 menos 40. Então, o valor futuro vai ser R$2, tá? 42 menos 40. Joia? Muito bem. Então, já temos o PV e já temos o FV. O período, a gente não tem o período informado, então nós vamos usar o número 1 como período, né? Sempre que você não tiver o período informado, usa o período 1 que vai dar certo o resultado. Tendo informado o período, agora nós vamos puxar HP e fazer o cálculo, na verdade, da taxa. Quem é a taxa? A taxa é o I, né? Então, vamos lá. 1,70, que nós temos aqui, Enter, CHS PV, que é a saída, certo? O 2, que é o FV, 1, que é o N, e vou pedir o I. A taxa, 17,65. Pronto, resolvido. Resposta certa, de novo, a letra A. 17,65 é o valor que essa operação vai dar de lucro para o investidor por ele ter comprado 2 call e 2 put. Então, ele ficou protegido, certo? E ainda ganhou 17,65 no período que ele ficou aí com essas opções, né? Isso aí não está informado aí, mas é o que ele ganhou no período, tá certo? Se foi muito, se foi pouco, vai depender desse período. Tudo bem? Muito jóia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que a galera está se posicionando. Vamos ver. Tá legal. Tudo bem. Maravilha, maravilha. Então, vamos lá, né? Jóia. Seguindo para a questão número 3. Sempre lembrando vocês que estão no Insta, pessoal, que quer assistir com a visibilidade da tela, só entrar lá no canal professorclaudio.ambima, no canal do YouTube, que eu estou com a tela exposta, e aí você consegue verificar. E também você consegue baixar as questões por lá. Legal? Muito bem. Questão número 3. Sobre as operações ex-pitch da Bolsa Brasileira B3. Assinale a alternativa incorreta. Letra A. São consideradas operações ex-pitch as operações que, para o atendimento de necessidades de hedge ou operacionais, não estão submetidas à interferência do mercado. Letra B. As operações ex-pitch devem destinar-se ao encerramento de posições, estando respaldadas por contrato a termo firmado entre as partes que vincula o preço praticado à cotação obtida nos mercados da B3. C. Os comitentes que forem contrapartes entre si de determinada operação ex-pitch devem necessariamente figurar também como contrapartes no contrato a termo físico, com cláusula de preço a fixar no contrato futuro correspondente da Bolsa. E D. As pessoas jurídicas, financeiras e os investidores institucionais não podem figurar entre os comitentes definidos na operação. Ufa! Essa aqui merece um gole d'água, né? Essa aqui é aquela questão que você lê na prova e fala assim, meu Deus do céu, essa aqui eu vou pular, né? Mas aqui nós vamos resolver, não tem como pular, né? Primeira coisa, eu tenho que explicar para vocês o que é uma operação ex-pitch, porque a pergunta está pedindo isso, né? Então, nós temos que ir direto ao X da questão, tá bom? Isso é importante a gente avaliar quando eu estou lendo uma questão, qual é o assunto, o que ela está perguntando, né? Ela está falando sobre ex-pitch, então,
Ex-pit significa uma negociação fora da bolsa. Fora da bolsa. Uma negociação feita geralmente por dois grandes players, dois grandes mega investidores ou investidores institucionais, né, investidores de mercado. E eles fazem essa operação com duas intenções, ou para se proteger ou para especular o mercado, para ganhar dinheiro, para se alavancar. Muito bem, então, já deu para entender mais ou menos aí que são feitos por dois grandes players do mercado. Agora vamos ver quais são as alternativas que estão certas e as alternativas que não estão certas, porque a pergunta ainda é um pouco mais danada e ela pede para mim assinalar qual que está incorreta. Então, eu tenho que prestar atenção nesse detalhe também. Bem, a letra A, aqui, a letra B, a letra C e a letra D, já vou dar a resposta para vocês, essas três estão certas. Tá? Por quê? Porque as opções, como eu disse para vocês, essas operações funcionam sempre entre duas instituições financeiras. Tá? Então, nós temos aqui essas três, a letra B, a letra C e desculpa, eu comi bola aqui, não é a letra B e a letra C, é a letra A, a letra B e a letra C estão certas e a letra D está errada. Sempre quando tem que pedem incorreta, né, vira uma bagunça na cabeça da gente, não sei se isso acontece com vocês também, né? A letra D que está incorreta. Mas o que eu queria explicar é por que essas três aqui estão corretas. Porque a operação ex-pit, né, como eu disse para vocês, na verdade, né, funcionam sempre entre duas instituições financeiras, entre dois investidores, e as instituições elas vão negociar entre elas. Entre elas, é feito operações grandes e elas não vão influenciar o mercado porque elas são feitas fora da bolsa. Lembra que eu falei que ex-pit significa fora da bolsa? Então, elas não, quando diz aqui, ó, não estão submetidas à interferência do mercado, então isso é verdade, justamente por ela ser ex-pit fora da bolsa. Anota aí, fora da bolsa, aí você não vai esquecer mais, tá certo? Aí nós temos também que elas são feitas entre, né, um contrato entre dois grandes players do mercado, e a letra D é a letra certa, que está incorreta porque ela diz aqui, ó, essa palavrinha aqui matou ela, a letra D, ó, não podem figurar entre os comitentes. As pessoas jurídicas, financeiras e os investidores institucionais não podem figurar entre os comitentes definidos na operação. Claro que pode, porque são justamente esses que fazem essa operação. São os grandes players do mercado, são as instituições financeiras, né? E os investidores institucionais, as entidades de previdência, por exemplo. Então, elas podem sim fazer parte, né? Figurar como partes da operação. Então, a palavrinha não aqui matou essa questão. Então, a letra certa é a D, né? Que é a alternativa incorreta. Próxima questão, número 4. Qual o limite de concentração para um fundo de investimentos destinado para investidor qualificado e público em geral aplicar em ativos financeiros no exterior, respectivamente, de acordo com a instrução CVM 555 de 2014. Essa instrução aqui, ela rege os fundos de investimentos e no artigo 101 ela fala dos investimentos no exterior. Então, a resposta certa é para investidor qualificado, 40%, e público em geral, 20%. Esse é o comprometimento máximo, essa é a concentração que um fundo pode ter de investimentos de ativos no exterior, certo? Aí tem umas exceções à regra, que se for um fundo que tiver, por exemplo, fundo de dívida externa, pode investir, o nome já diz, dívida externa, então ele pode investir 100% da carteira no exterior. Fundos, se for um fundo, por exemplo, para investidor qualificado, 40%. Mas se for um fundo para investidor qualificado que tenha no seu nome fundo de investimento no exterior, aí ele pode investir também até 100% e o mínimo tem que ser 67%. Por quê?
a modalidade dele, a categoria dele é justamente investimento no exterior. Então, se a categoria, a classe dele é investir no exterior, se a estratégia é essa, ele precisa ter bastante ativos investidos no exterior, ele não precisa ter concentração baixa, certo? Os outros fundos, há uma certa proteção, as outras classes há uma certa proteção, por isso, só colocar 20% no exterior. Essa estratégia é para fundos que não tenham no seu nome a expressão investimento no exterior. Então, está aqui a nosso querido artigo, né? No inciso 2 e no inciso 3, nós temos esse esclarecimento. Joia? Então, dê uma olhada na instrução CVM 555. Próxima questão, número 5. Quando ocorrem alterações nas regras dos fundos de investimentos decorrentes de mudanças na legislação? Então, vocês sabem que o fundo de investimento ele tem a assembleia dos cotistas, certo? Que é soberana, que aprova tudo, que manda em tudo dentro do fundo de investimento. Mas tem algumas situações em que não há necessidade de se fazer assembleia, principalmente quando ocorrem mudanças na legislação ou quando ocorrem mudanças cadastrais. Então, mudou lá o e-mail do fundo, mudou o endereço do fundo. Você não precisa fazer uma assembleia para isso, só fazer uma alteração no regulamento. Ou mudou, a legislação mudou. Cara, tem que obedecer e ponto final, não tem o que fazer. Então, não há necessidade de se fazer assembleia quando ocorrem mudanças na legislação. Então, aqui, a alternativa certa vai ser, vamos analisar as 4 aqui, vamos estudar. Letra A, fica dispensado a convocação de assembleias para adaptação do regulamento. Opa, essa já é a correta. Letra B, não há obrigatoriedade de comunicação aos cotistas, seja via postal ou por meio eletrônico, por se tratar de alterações para cumprir a legislação vigente. Não, a obrigatoriedade de comunicação, sim, né? Nós temos que avisar da alteração, né? Avisar através da lâmina, inclusive, nós temos que atualizar a lâmina, porém, não há necessidade de constituir a assembleia. É obrigatória a convocação da assembleia? Não, a gente já falou que não, né? E é opcional a mudança da lâmina também não. A lâmina tem que alterar mensalmente, né? Tem que ser feita alteração, inclusive das alterações que foram feitas no regulamento. Então, cuidado com a letra C, né? Que é uma mudança na legislação. Então, cuidado com a pegadinha, né? Para ratificar a mudança no regulamento, né? Parece que ela está certa, mas não está. Então, cuidado com as pegadinhas aí, que sempre fazem parte da nossa prova, né? A letra C tem essa pegadinha. Resposta certa da 5, letra A. Número 6, mais uma questão de cálculo. Vamos usar a nossa calculadora. Número 6, Cláudio fez um aporte de 10 mil em um plano de previdência que cobra taxa de carregamento postecipada de 3%. O aporte ficou no plano de previdência pelo período de 5 anos, certo? E teve rendimento líquido, já descontado o imposto de renda, de 53%. Agora sim, qual será o valor de resgate? Tá? Muito bem e muito fácil, né? Valor, gente, 10 mil. Quanto que rendeu? 53%. 10 mil vezes 53% ou 10 mil vezes 50%, né? Porque eu já tenho aqui esse pós-antecipado aqui, ó, são 3% cobrado sobre 10 mil. Sabe por quê? Porque se ele é pós-antecipado, ele vai pagar na saída. Mas como que é cobrado a taxa de carregamento? Só sobre os aportes. Então, tem que lembrar desse detalhe. Não é cobrado nem sobre o rendimento e nem sobre o valor da saída. É sobre o aporte. Então, é só pegar 10 mil, né? 3% vai dar quanto? 300 pila. Então, ou 300 reais, certo? E o rendimento vai dar quanto? Vai dar 15.300, né? Porque eu vou pegar 10 mil, 53% vai dar exatamente 15.300. Descontando os 300 que eu tenho aí do custo, né, da taxa de carregamento, resposta certa, 15 mil, né, letra D aqui. Ou eu posso pegar e fazer uma conta mais simples ainda, né, 53, tirar os 3% e fazer 10 mil vezes 50%, que vai dar 15 mil direto, certo? Essa aqui também é mamão com açúcar, né? Nem é tão difícil assim,
Mas eu deixo para vocês uma explicação aqui também na tela do cálculo que eu acabei de fazer na calculadora. Maravilha? Tem que ter umas fáceis também, né, pessoal? Apesar de ser complexa, mas tem as fáceis. Bora para a questão número 7. Assinale a alternativa falsa. Falsa. De novo, né? Incorreta, falsa, são aquelas que a gente tem aí, que tem que escolher aquela que não está legal. Vamos lá, então. Se as premissas do nosso querido CAPM, né? Que mede aí o retorno esperado, né? De um investimento, forem aceitáveis do Markowitz, né? A carteira eficiente, né? A fronteira eficiente, composta apenas de ativos com risco, é a carteira de mercado. Letra B. A carteira de mercado é aquela que possui todos os ativos do mercado com os mesmos pesos de suas participações no mercado. Letra C. O ponto no qual a CML, que é a Capital Market Line, toca a fronteira eficiente, é a carteira de mercado, caso a premissa do CAPM seja verdadeira. E letra D, a carteira de mercado, por ser mais eficiente, é aquela que proporciona maior utilidade para o investidor, tá certo? Deixa eu colocar algumas coisas aqui para vocês. Ó, nós temos aí o conceito de CAPM, CML e utilidade para o investidor, fronteira eficiente. Então, se você tem dificuldade nesses tópicos, dê uma olhada nesses conceitos, tá? CAPM, CML, daí tem a SML também, e fronteira eficiente de risco, de Markowitz. Maravilha? Mas aqui, para nós resolver essa questão, assim, ó, nós vamos marcar a letra D, tá? A letra D, eu vou começar de baixo para cima, ela é falsa. Como ela pede a falsa, então a resposta certa é a D. Por quê? Porque nem sempre o que é a carteira de mercado mais eficiente? Nem sempre a carteira de mercado é aquela que proporciona mais utilidade para o investidor. Mais utilidade seja aquela que eu estou correndo o risco adequado de acordo com o meu perfil para obter o retorno que eu espero. Então, por exemplo, eu até dei um exemplo aqui, né? Se o investidor é conservador, ele vai investir no Ibovespa, ou na renda variável, ou em ações, por exemplo. Isso significa que essa carteira é mais útil para ele, porque o Ibovespa representa o mercado de ações. Então, ele representa o mercado, certo? Mas para o investidor conservador, não é a carteira mais útil, porque ele não tem apetite a risco, ele é conservador, ele não quer correr mais risco do que ele pode, então ele precisa de investimentos em renda fixa, investimentos mais conservadores, certo? Então, por isso que a certa aqui, a falsa, é a letra D, que nem sempre a carteira de mercado, por ser a mais eficiente, é a que proporciona maior utilidade para o investidor. Já a letra A, né, ela está certa, porque a carteira eficiente é composta apenas por ativos com risco, é a carteira de mercado, como a gente disse do Ibovespa. Letra B, a carteira de mercado é aquela que possui todos os ativos de mercado, então, por exemplo, o Ibovespa, o SP500, com os pesos, né, da sua participação lá no mercado, sim. E a CML, né, que é a Capital Market Line, toca a fronteira eficiente, é uma carteira a carteira de mercado, caso a premissa seja verdadeira. Então, o ponto no qual a CML toca a fronteira eficiente é a carteira de mercado, certo? Se nós pegarmos e calcularmos, por exemplo, pegar aqui o risco e o retorno de uma carteira, certo? Se nós colocarmos aqui a taxa livre de risco e traçarmos uma linha reta, essa aqui é a CML, certo? E aí nós vamos calcular, podemos calcular o índice Sharpe, por exemplo, da carteira de mercado e de uma outra carteira, né? A carteira de mercado, então, pode estar aqui. Vamos supor que esse aqui é o risco, né? Só para vocês entenderem. Esse aqui é o risco, que é dado pelo desvio padrão, e esse aqui é o retorno. Então, vamos supor, quanto mais para cá tiver, né, esse rendimento, certo? Mais risco eu tenho. Então, aqui eu tenho, vamos dizer, a carteira de mercado. Vamos dizer que aqui eu tenho um retorno 2, 4 e 6%, né? Então, vamos dizer que aqui eu tenho exatamente aqui, ó, um risco aqui, vamos dizer que aqui o risco seja 4, 8, 12 e 16, né? Só para exemplificar.
Então, ele tem um risco 12 para ganhar 4, então a carteira de mercado está nesse patamar aqui. Se nós pegarmos uma carteira que tenha um risco menor e um rendimento menor, ele vai estar aqui abaixo da CML, certo? Então, tudo que tiver abaixo da CML tem desempenho menor que o mercado, desempenho mais fraco que o mercado. Agora, se eu pegar um investimento que tenha, de repente, um risco 16 e um retorno 7, aqui, ó, ele vai estar aqui, ó. Então, isso significa que essa carteira tem um retorno melhor que o mercado, representado aqui pela CML. Então, onde que é o ponto da fronteira eficiente é onde toca aqui o mercado, né? A fronteira eficiente é aquele bullet que passa aqui, né? Demonstrando onde que estão, na verdade, as carteiras, né? As carteiras melhores ou piores, como eu citei aqui. Maravilha? Muito bem. Questão número 8. O tracking error e o erro quadrático médio são medidas para apurar a dispersão entre uma carteira e seu respectivo benchmark. Qual é a diferença entre esses dois indicadores? Tá joia? Muito bem. Então, vamos ver aqui. Qual que é a diferença? Primeiro, só relembrando um pouco os conceitos, né? Esse conceito do tracking error, ele é muito semelhante, são semelhantes, mas eles têm uma diferença básica, que o erro quadrático, o nome já diz. Os dois calculam o erro. O que significa o erro? Significa que se eu tenho um fundo que rende 10%, certo? E outro que rende 15%, e o benchmark é o mesmo, vamos dizer que o benchmark rendeu 10% também, significa que esse fundo aqui, ele tem um erro menor que esse, certo? Ele tem um erro menor que esse de 15 aqui. Por quê? Esse de 15, ele está mais longe do benchmark, então ele tem mais risco. Então, o tracking erro e o erro quadrático, eles calculam isso, eles calculam qual é o erro em relação ao benchmark, ou seja, qual é a distância, qual é o deslocamento do fundo em relação ao benchmark. E nesse caso aqui, o tracking erro, ele pode ser zero, porque ele não é elevado ao quadrado. E o cálculo do erro quadrático, ele é elevado ao quadrado. O nome já diz, quadrático, porque ele é elevado ao quadrado. Então, ele pode ser maior que zero. E quanto mais próximo de zero o erro, ou seja, quanto menor o erro, mais aderente, mais passível é o fundo. Então, esse fundo aqui com rendimento 10, benchmark 10, ele provavelmente terá um erro, um tracking erro zero, ou muito próximo a zero, porque ele está aderente ao benchmark. Já esse outro, com um retorno 15 e um benchmark 10, ele tem um erro maior, tá certo? Então, esse é o conceito do tracking e do erro. Agora, a pergunta não é bem essa, né? A pergunta é qual é a diferença dos dois. Eu já disse qual é a diferença, mas agora eu vou ler as alternativas, né? Letra A. Quanto maior for o erro quadrático médio, maior será a aderência da carteira ao benchmark. No caso do tracking erro, quanto menor, mais aderente é ao benchmark. Então, não foi isso que eu falei, né? Quanto maior o erro, né? Aqui, ó, mais aderente, maior será a aderência. Não, menor será a aderência, ao contrário. Não é isso que representa, né? Então, foi o exemplo que eu dei aqui do 15 para o 10. O erro quadrático médio deve ser sempre maior ou igual a zero, né? Então, essa aqui é a alternativa certa, né? Por quê? Porque o erro quadrático, ele é elevado ao quadrado, então, o erro quadrático médio nunca vai ser zero, né? Qualquer número aí elevado ao quadrado não vai dar zero. Então, as alternativas, a A está errada, a B está certa. A alternativa C, quanto maior for o tracking, maior será a aderência da carteira ao benchmark. Também não, né? Igual a letra A. Então, a letra A e a letra C estão erradas, porque é o contrário do que está dizendo ali. A letra B está certa, né? Porque qualquer número elevado ao quadrado sempre vai ser maior que zero. E a letra D está dizendo aqui que o tracking error deve ser sempre maior ou igual a zero. Está errada porque o tracking não é elevado ao quadrado, então ele não precisa necessariamente ser maior que zero. Mas sempre maior ou igual a zero, né? Ele não vai ser necessariamente maior que zero. Ele pode ser igual a zero,
também, mas não precisa ser maior necessariamente. Então, está errado a letra D e certo a letra B de bola. Questão número 9. A inclusão do ativo livre de risco em carteiras formadas com ativos com risco. Então, uma questão, de novo, que tem a ver com a fronteira eficiente de risco de Markowitz. Eu já vou colocar na tela aqui a nossa explicação, para depois nós juntos determinarmos qual é a resposta correta. Quando a gente fala em fronteira eficiente, não sei se vocês conseguem lembrar, mas sempre vai ter um gráfico na prova com uma reta que representa a CML, que eu já expliquei na outra questão, e sempre vai ter uma curvinha assim, ó, encostando na reta, né? Aqui onde encosta é a carteira de mercado, como eu já falei, e aqui ficam as carteiras que estão abaixo do mercado, e aqui em cima ficam as carteiras que estão performando melhor que o mercado. Então, basicamente, é assim que se forma uma carteira, uma fronteira eficiente, tá? Conforme nós somos adicionando ativos, e você sabe que uma carteira ótima, ela é formada por ativos de renda fixa e de renda variável. Conforme eu for adicionando ativos livres de risco, ou seja, títulos públicos, ativos que têm menos risco, né, nas carteiras, esse risco ele vai mudando, né, e a gente vai podendo aí diluir esse risco ao longo da carteira. Como a questão nos diz que nós vamos compor a carteira apenas com ativos de risco, certo? Apenas com ativos de risco, toda vez que a gente faz isso, porque os ativos sem risco estão aqui, em cima da CML, tá? Toda vez que a gente faz isso, essa é a primeira dica para vocês, a gente está saindo do bullet. E o que é bullet? Agora o bicho pegou. Bullet é isso aqui, ó, isso aqui que o mercado chama de bullet. Deixa eu pegar uma outra cor aqui para mostrar para vocês. Bullet é justamente essa curvinha aqui, certo? Isso aqui é que é em forma de bala, que o pessoal entende isso aqui como bala, e aí isso aqui é chamado de bullet, certo? Então, toda vez que a gente incluir ativos com risco, nós estamos saindo do bullet, certo? Nós estamos fora desse bullet, ou seja, estamos aqui, ó, por exemplo, tá? Então, bullet é essa representação gráfica da fronteira eficiente, tá? Em forma de bala. Então, a letra A, ela está errada, porque... E aí, cara, se nós olharmos, que é o seguinte, né? Se nós estamos saindo do bullet, a letra A fala assim, diminui o retorno esperado sem sair do bullet. Percebe que já está errado? Daí, a letra C fala assim, sem sair do bullet. Também está errado. E a letra D também sem sair do bullet. Então, se nós entendemos que toda vez que eu incluo um ativo com risco na fronteira eficiente, eu saio do bullet, a resposta que sobra é a letra B, não tem como errar, né? É a letra B, ó. Permite que se obtenha carteiras com risco e retorno fora do bullet, né? Vai ter esse retorno possível. Então, isso anula a letra C, né, nessa condição, que o risco vai ser maior e não menor, e a letra D está errada apenas pelo fato de nós sairmos do bullet, e ela diz que não. Então, essa é a questão certa da número 9. E a número 10 é uma questão, de novo, de cálculo. Muito bem. Questão 10. Analisando os dados abaixo. O investidor tem uma debênture com 12 anos, com preço unitário de 980, que paga cupons semestrais de 10% ao ano e boa liquidez. Maravilha. O que a gente pode afirmar sobre essa debênture aqui? Que ela está sendo vendida com ágio, portanto, a taxa de cupom está maior que o yield to maturity, que é o tempo que é o rendimento que esse título terá se ele for levado até o vencimento. Está com ágio, portanto, a taxa de cupom é menor do que o yield. Está com deságio, portanto, a taxa de cupom é maior que o yield, ou está com deságio, portanto, a taxa de cupom é menor que o yield. Então, nós temos duas coisas para resolver, e a primeira nós vamos resolver agora. Tá bom? Primeiro, eu tenho que descobrir se esse título está sendo vendido com ágio ou com deságio.
e isso é muito fácil de identificar. Os títulos, normalmente, são vendidos por valor de face de R$ 1.000, certo? Se está sendo vendido a 980, está sendo vendido com ágio ou com deságio? O que é deságio? Está sendo vendido com desconto, está sendo vendido mais barato do que ele vale. Então, ele está sendo vendido com deságio, certo? Então, eu elimino a letra A e elimino a letra B. Maravilha. Agora, eu tenho o segundo passo a ser dado, que é descobrir se a taxa de cupom é maior ou se a taxa de cupom é menor do que o yield. A taxa de cupom, eu falei aqui que ela é dada em 10% ao ano, mas o cupom a gente sabe que ele é pago semestralmente. Então, eu vou mostrar o cálculo que eu fiz aqui e daí a gente vai falando. 10% semestral. Então, eu preciso, o primeiro passo, eu preciso descapitalizar essa taxa de 10% ao semestre. Então, vamos lá na HP, né? Ó, como é que eu faço para descapitalizar uma taxa, né? 10 entre 100 divide 1 mais, que esse aqui é o padrão de todo o cálculo que a gente faz. 10 vira 1,10, né? Aí eu clico aqui, 1, né? Desculpa, 1 não. 1 barra x, y na x. Aí que eu fiz uma coisa. 1,10, enter. 1 barra x, y na x. 1 menos 100 vezes. Não deu certo porque eu acabei me... Peraí, 10, enter, 100 divide 1 mais, né? Que é o padrão aqui, certo? Eu quero trazer esse título aqui ao semestre. Então, 2, 1 barra x, y na x, 1 menos 100 vezes. Eu vou fazer esse título, na verdade, eu vou trazer essa taxa aqui anual para 2 semestres, certo? Então, vai dar 4,88. Então, aqui na fórmula, aqui, ó, faltou eu colocar aqui, depois do 1, aqui, 1 mais, faltou eu colocar aqui o número 2, certo? Que é referente a 2 semestres. Então, por isso que não estava dando certo. Está faltando o número 2 aqui, mas ali no cálculo eu já fiz. E aí eu cheguei no 4,88 ao semestre. Joia? Agora eu tenho que desenhar um fluxo de caixa. Por quê? Eu vou fazer essa aplicação por 12 anos, certo? 12 anos. Então, pense comigo. O que é um fluxo de caixa? Normalmente, vocês vão ver na prova esse desenho aqui, tá? Que é o desenho do fluxo de caixa. Aqui eu tenho a saída. Quanto que é a saída? 980, certo? E aí, quanto que eu vou receber, então, de cupom semestral? Certo? Eu vou receber a cada 6 meses, eu vou receber 48,80, que é os 1.000 vezes 4,88%. Então, eu vou receber aqui, ó, 48,80 durante 23 meses, certo? Porque no 24º mês, eu vou receber os 1.000 de volta mais 48. Então, aqui eu vou recebendo 23 vezes de 48,80 e aqui no final eu vou receber 1.048,80, certo? Esse é o meu fluxo. Vamos colocar esse fluxo no HP e vamos calcular a taxa? Então, eu quero calcular o quê? Eu quero calcular a taxa, eu quero calcular o FIRR, que é na nossa HP. Então, nós vamos fazer assim, dessa seguinte forma. 980, enter CHS, é o quê? É o nosso PV, é o valor presente. O 48,80 é o PMT que eu tenho aqui. Esse eu vou colocar aqui como voltando. O 980 é o nosso investimento inicial. Enter, GCF0. É o PV, mas é o investimento inicial. Agora nós vamos usar as teclas azulzinha. Muito bem. O 48,80 eu vou colocar como GCFJ, que é o fluxo de caixa que eu vou receber em forma de cupons. O certo aqui seria, certo não, uma forma de eu fazer seria eu digitar 23 vezes 48,80. Para não dar trabalho, eu vou usar um atalho. Eu vou colocar aqui 48,80, eu digitei aqui no CFJ, né? E agora eu vou digitar o 23 e vou clicar GNJ, tá? Que aí a máquina, ela já entende que eu tenho 23 entradas de 48,80, beleza? É um atalho maravilhoso aí para cortar caminho.
E aí eu tenho aqui os 1.048,80, G, né, que é a última prestação, CFJ também. E aí nós vamos calcular, pedir o F e RR, que agora eu aciono, opa, não deu certo. Que aí eu aciono, não deu certo, alguma coisa está errada. Deixa eu zerar bem os registradores aqui. E aí eu aciono FIRR para pedir, é o mesmo cálculo, mesma sequência de cálculo da TIR, né? Então vamos lá, 980, Enter, CHS, G, CF0, 48,8, G, CFJ, 23, G, NJ, 1.048,80 G, CFJ, e eu vou pedir o F e RR. Maravilha. Provavelmente não deu certo na primeira tentativa, porque eu tinha estava a máquina carregada, então sempre clique em FCLX para zerar os registradores, para não dar esse tipo de problema, ou talvez vocês viram que eu tinha começado o cálculo, daí eu simplesmente cliquei só no CLX, não zerou, então isso tem que tomar cuidado, porque daí pode influenciar no resultado. Pronto, 503, o que é 503? É a taxa do yield, é a taxa que esse investidor vai receber por ficar os 12 anos com o dinheiro aplicado. Então, 503 é a taxa do período todo. Mas aí eu quero saber o seguinte, eu quero saber assim, o 503 é menor ou maior que o 488? É maior, então qual que é a resposta? A resposta é a letra D. Deságio a gente já sabe, a taxa de cupom, né, é maior do que, é menor, né, a taxa de cupom é menor do que o yield to maturity, porque a taxa de cupom é 4,88 e o yield é 5,03. Legal? Então, o yield é maior, mas não tem uma alternativa do yield maior, né? Tem uma alternativa do taxa de cupom menor que o yield, então que dá a mesma coisa. Então, essa é a questão, né? Maravilha, pessoal, maravilha. Bem, eu tinha me proposto a fazer hoje essas questões com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá joia? Eu vou respondendo as questões aí ao longo da semana, para quem deixou aí, eu vi que várias pessoas já fizeram questionamentos. E eu queria deixar aqui, como sempre, deixo para vocês uma mensagem nessa semana especial de Páscoa que nós temos, e também desejar aí um bom final de semana para vocês, e dizer para vocês que o grau de dificuldade da vida depende do seu grau de empenho e determinação. Então, se você estiver focado, dedicado, disciplinado a fazer a prova da CEA, Ambima, você vai conseguir. E, com certeza, o nível de dificuldade vai diminuindo à medida que você progride, à medida que você aprende, à medida que você compreende os conceitos, e aí você consegue avançar com mais facilidade, certo? Então, a questão da dificuldade é apenas um ponto de vista. Se alguém fala que está muito difícil, que não conseguiu passar, é o ponto de vista daquela pessoa. Não se deixe levar também por esses comentários negativos. O foco é estudar e passar, e estudar até passar, não simplesmente estudar por estudar, estudar até passar, certo? Desejo a vocês uma ótima noite, um bom final de semana e até o próximo encontro. Valeu!